Olá pessoal, tudo bem? No canal de Logística nós temos vídeos e novidades toda semana. Então, por favor, acompanhe o canal de Logística e acompanhe os conteúdos do seu interesse. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a armazenagem de mercadorias, a guarda dos produtos, a armazenagem das mercadorias e dos produtos dentro de uma operação logística, dentro de um armazém, dentro de um centro de distribuição. E vamos falar especialmente sobre as posições de armazenagem. Quais os tipos de posições de armazenagens mais comuns nas operações logísticas. Então a gente vai estar dividindo esse vídeo aqui fazendo uma introdução, falando um pouquinho sobre a armazenagem, falando um pouquinho sobre as posições de armazenagem, e depois vamos falar então sobre os tipos de posições de armazenagem. A armazenagem das mercadorias, pessoal, ela é uma das 4 grandes atividades da operação logística, juntamente com o recebimento, com a separação e com a expedição. A armazenagem é a parte da atividade logística que vem após finalizado o recebimento. E trata-se de guardar os produtos recebidos ou encaminhá-los para a próxima etapa do processo logístico. Nem tudo que a gente recebe a gente armazena, por exemplo. Quem opta por fazer operações de cross-docking, por exemplo, ou de encaminhar diretamente para a expedição, acaba não guardando, não armazenando, mas a grande parte dos centros de distribuição, a grande parte dos armazéns, das operações logísticas, usam a guarda, usam a armazenagem dos produtos. A armazenagem das mercadorias, ou como a gente falou aqui, ou guarda, ela é uma atividade importante. Ela vai garantir a organização, vai garantir a disponibilidade e a segurança dos produtos, para que eles possam ser movimentados e acessados posteriormente pelas equipes de separação, para envio, para expedição, ou mesmo diretamente para o cliente. Então, a guarda dos produtos, pessoal, ela é realizada normalmente em estanterias de porta-pallets, que são chamadas de posições de armazenagem. Então, cada espaço, falando comum, assim, cada buraco ali que a gente observa na estanteria, nos porta-pallets, ele é uma posição de armazenagem. Então, quando se fala em posições de armazenagem, em estanterias, racks ou porta-pallets, a gente tem que levar em consideração que essas posições elas precisam ser organizadas, precisam ser numeradas. Normalmente, no porta-pallet, propriamente na longarina, que é aquela parte, a parte horizontal da estrutura porta-pallets, vai uma etiqueta informando, através de um código de barras, que posição é aquela ali. E essas posições elas devem fazer parte do sistema Warehouse Management System, para que se garanta o controle, a proteção, a prioridade da movimentação, por exemplo. Esse processo todo, pessoal, é conhecido como gestão de armazenagem. Ok? Então, os tipos de posição de armazenagem. Nós vamos falar sobre 2 tipos aqui, tá, pessoal? Vamos falar sobre posições de picking e posições de reserva do picking. Então, as posições de picking são os locais mais baixos da estanteria, aquelas posições de onde os separadores irão retirar os produtos para enviar para a expedição, para os clientes. E a gente divide as posições de picking, pessoal, em 3 tipos. A gente vai falar aqui de uma posição de picking de um tamanho maior, que a gente vai chamar de grande, a média, a posição de picking média e a posição de picking pequena. A posição grande, como a gente observa na figura abaixo, pessoal, é o local de picking para itens, para SKUs de alto giro. São os produtos mais procurados, mais acessados pelos separadores. Então, o ideal é que o reabastecimento, o reaprovisionamento dessa posição de picking seja feita de maneira rápida, de maneira direta. Essas posições elas devem ficar próximas à expedição, e elas normalmente são posições em que o vão seria a altura do piso, até a longarina, seja maior que 1,80 m, por exemplo. Para garantir a maior capacidade, a maior quantidade de caixas, a maior quantidade de produtos, para que se evite paradas no processo de separação.
A posição média, né, são as posições mais tradicionais dentro dos centros de distribuição e aonde o vão, né, a altura do chão até a longarina, ele pode ser dividido por uma outra longarina, né, e o módulo, que são as duas posições, não essas posições elas são ideais para itens de médio giro, que vão perfazer a grande maioria das posições dentro de um centro de distribuição. Normalmente o vão, né, de uma posição média, ele é de 1,50 m, ok? E as posições de picking pequenas, pessoal, não são as configurações utilizadas para itens de baixo giro, né, ou produtos ou caixas, né, com tamanho reduzido. Então essa é uma das estruturas de armazenagem mais desafiadoras dentro da operação logística. Essas posições elas devem ficar no final do corredor, no final da rua, né, a fim de facilitar a montagem do pallet da separação. São aquelas caixas, aqueles produtos que vão no topo do pallet, né, vão em cima do pallet, né, para facilitar a montagem, facilitar a estabilidade de um pallet de separação, por exemplo. Ok? E o segundo tipo de posição de armazenagem, pessoal, são as posições de reserva. É o restante da estanteria, né, dos porta-pallets, como a gente vê na figura abaixo. São aquelas posições mais altas. São os locais mais altos da estanteria, dos porta-pallets. Normalmente, eles são divididos por níveis, ou por andares, e são acessados por empilhadeiras. Então, nas posições de reserva, pessoal, a gente também dividiu aqui em 3 modelos. Né? As posições aéreas são as posições de reserva do picking, são os locais mais elevados da estanteria. Né? Pode ser um porta-pallet tradicional, né, como é o da figura abaixo, ou mesmo no modelo drive-in, por exemplo. Uma outra forma de armazenagem da reserva, pessoal, é o blocado. Né? O blocado, ele não é muito comum, ele deixa muito a desejar na questão do controle, na questão da movimentação, mas às vezes ele pode ter uma serventia importante, né? Ele pode reduzir um gargalo importante dentro da operação, dentro da questão da capacidade de armazenagem. Né? Normalmente, as posições blocadas, elas são utilizadas para determinados SKUs, normalmente itens de alto giro, né, altíssimo giro, ou com características específicas, por exemplo, linha branca, né, a linha branca, ela tem capacidade de ser armazenada em blocado, por exemplo. Ok? E uma outra configuração de posição de armazenagem, pessoal, é o próprio mezanino. O mezanino, ele é um modelo de estanteria específica, né, para determinadas operações ou para garantir um melhor aproveitamento do espaço dentro de um centro de distribuição. Então o mezanino também pode ser utilizado tanto para operar, né, como para armazenar, para guardar mercadorias e produtos de alguma operação específica, por exemplo. Ok? Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar sobre a armazenagem das mercadorias, né, sobre as posições de armazenagem e os tipos de posições de armazenagem mais comuns, mais utilizados nas operações logísticas. Ok? Muito obrigado.